Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre o 6º episódio da 2ª temporada de Euforia. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. 6º episódio da 2ª temporada de Euforia. Esse episódio veio depois de um dos melhores episódios da temporada e da série também, e eu confesso que eu já tava achando difícil ele ser um episódio que conseguiria segurar, né, esse ritmo que o 5º episódio colocou. Eu sei que existem várias críticas à 2ª temporada, a gente ainda não falou muito sobre isso, então vamos falar um pouquinho aqui, porque agora a gente já tá a apenas 2 episódios do final da temporada, então eu acho que a gente já tem uma visão muito geral de tudo que aconteceu na temporada, e eu acho que tem certas coisas que a gente ainda tinha expectativas de que poderiam ser salvas e de que poderiam melhorar e que claramente não estão melhorando. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. O 5º episódio a gente teve a grande recaída da Rue, né, em relação às drogas. A gente teve uma crise lá de abstinência que ela teve, a gente teve ela indo falar com a traficante e injetando morfina. Então foi um episódio bem pesado, né, emocionalmente, e obviamente que nesse episódio a gente continuaria essa narrativa em relação à recuperação da Rue. Como eu falei no meu vídeo do episódio passado, eu sinto que durante a primeira temporada e até esse momento aqui da 2ª temporada, a gente viu a Rue 100% entregue às drogas, né? Lá no começo da primeira temporada, quando a gente vê ela voltando da reabilitação, ela já fala que a intenção dela não é ficar sóbria, né? E ela continua com essa atitude. Então é a primeira vez que a gente vai ver realmente ela tentando lutar contra isso, né? Ela tentando vencer essa doença, o impacto que isso tem, como isso se apresenta, né, na vida dela, a forma com que ela fica agressiva, com que ela fica ainda mais manipuladora, ainda mais mentirosa. Enfim, a gente vê todo esse quadro, o que eu acho que é muito interessante e que eu confesso que agora tem sido uma das coisas que eu mais tô gostando na temporada. Eles não tentam suavizar esse momento, né? Então também no começo desse 6º episódio, a gente tem ali claramente a Rue tentando sobreviver à abstinência, né? E é um período muito difícil, é uma coisa muito complicada. A gente vê a própria luta da mãe e da irmã dela em conseguir ajudar ela da melhor forma que elas podem, né? Porque elas estão tentando colocar ela de volta na reabilitação, aonde ela vai ter um acompanhamento de 24 horas, onde ela vai ter um suporte muito maior do que as duas conseguem dar na situação ali que a gente tá vendo. E nesse episódio a gente também vai ter a Rue tentando se reconectar com algumas pessoas, especialmente com o Ali, né, que é o padrinho de sobriedade dela e que é a pessoa, uma das pessoas com a qual ela brigou, né, e falou várias coisas das quais ela se arrependeu. Então a gente tem também um momento ali onde ela vai ligar pra ele, pedir desculpas, é uma cena super bonita, né, que ela pede desculpas, ele fala que vai perdoar ela, que tá tudo bem, e aí a gente vê que ele vai na casa dela e ele vai, eu acho que o papel dele nesse episódio é muito importante, de mostrar essa união da família, né, do quanto é importante também a família tá junto e ajudar ela, é óbvio, ela precisa dessa ajuda, desse apoio nesse momento, mas que ao mesmo tempo existem outras necessidades ali, né, a necessidade da mãe dela, a necessidade da irmã dela, e tanto a Leslie quanto a Gia são personagens que acabam se doando muito pra Rue, né, a gente vê a própria Gia, ela tem uma conversa ali com a Ali, enfim, tudo que tá acontecendo com ela, por tudo que ela tá passando e tudo mais. É muito legal, né, é muito interessante ver esse direcionamento da série, porque foi algo que a gente ainda não tinha tido a experiência de ver. E aí a mãe da Rue tá tentando arranjar uma vaga pra ela em uma clínica de reabilitação, e no final a gente vê uma cena, assim, eu acho que essa cena vai me dar pesadelos por muito tempo ainda, porque é ela no telefone, né, de noite, implorando pra aceitarem a Rue em uma dessas clínicas de reabilitação e dizendo que a filha dela vai se matar e tipo assim, dá pra ver o desespero na voz dela. A cena é muito bonita, mas é muito pesada, é daquelas pra assim, torcer o seu coração inteirinho. Foi uma cena muito difícil de assistir, perfeitamente colocada ali dentro da série. Acho que é legal a gente ver todos os impactos, né, coisas que muitas vezes ficam talvez em segundo plano, né, em algumas representações da doença, né, das drogas e enfim, e tudo mais, do vício, né. Então eu acho que esse episódio foi muito interessante pra trazer esse outro lado, né. Eu confesso que eu tô curiosa pra entender aonde essa história da Rue e do vício dela vai parar, né, qual que é o objetivo da gente ter tido essa jornada dela e o que poderia acontecer com essa personagem no final da temporada. Euforia já foi renovado pra 3ª temporada, então a gente vai continuar tendo, então provavelmente a gente deve ter também, não diria algo
em aberto, mas assim, pontas que vão ficar soltas. Então tô curiosa pra saber se no final dessa temporada a Rue vai pra reabilitação de fato. E aí a terceira temporada a gente vai ver ela sóbria pela primeira vez na série, depois de ter ficado na reabilitação, ou qual que vai ser o caminho que eles vão procurar, ou se ela vai ainda ter uma nova recaída, né? Porque é aquela coisa, a sobriedade, né? A reabilitação nunca é uma linha linear. É sempre algo muito mais confuso, muito mais complexo, muito mais difícil. Então acho que também seria uma oportunidade pra eles mostrarem todas essas nuances, então tô bastante curiosa em relação a isso. E antes da gente falar sobre todos os outros personagens, eu queria também falar sobre o nosso único respiro desse episódio, que foram os momentos do Fez com a Lexi. Esse é um casal que a gente tá esperando acontecer desde o começo da temporada e que infelizmente ficou bem de lado, né? Mas nesse episódio a gente pôde ver um pouco mais da Lexi de novo, até dela lidando com o surto da Cassie, né, e falando algumas verdades na cara da irmã dela, mas também encontrando no Fez uma pessoa que simplesmente ouve ela, né, que sabe sobre a peça, que sabe que a peça é baseada nas histórias da vida que ela viveu com as pessoas próximas dela e tudo mais. E aí a gente tem um momento super fofo dos dois assistindo um filme juntos e chorando, e aí a gente tem uma promo já do próximo episódio, que a gente vê o Fez indo ver a peça da Lexi, né, e levando aparentemente um buquê de flores pra ela, mas eu não sei se ele vai realmente chegar a ver a peça, né, porque tem outras coisas acontecendo na vida dele, então algumas questões que tinham ficado em aberto ali no começo da temporada, né, sobre pessoas que morreram envolvidas com ele, aparentemente isso tudo vai voltar nesse próximo episódio, então algo de terrível deve acontecer com o Fez e com o Ashtray, né, então eu confesso que eu tô bem ansiosa e nervosa, porque claramente em Euforia a gente não consegue ter um minuto de paz pra shippar duas pessoas, entendeu? Ele é um traficante? Sim. Eu passo pano pra ele? Também. E é isso, né? Então, queria só o meu casal. Vou ter o quê? Tristeza, depressão, choro, aparentemente tudo isso, né? Porque não dá pra ser feliz. Agora vamos brevemente falar sobre o arco da Kat e do Ethan, né? O namorado dela. A Kat, ela ficou bastante esquecida nessa temporada, né? Inclusive temos aí memes de que a qualquer instante a Kat vai entrar na segunda temporada de Euforia, né? Porque ela ainda não entrou mesmo, ela ainda não se fez presente. Ela participou, brincadeiras à parte, óbvio, ela participou de algumas cenas que foram bastante impactantes, né? Principalmente a cena dela no segundo episódio, onde a gente vê que ela tá claramente dentro de uma crise de depressão, e que pra ela ainda é muito difícil essa questão do amor próprio e tudo mais, então acho que é muito interessante, né, isso. Só que de repente a personagem ficou completamente esquecida, né, existem aí rumores, boatos, teorias da conspiração, de que a Barbie Ferreira, que é a atriz da Kat, teria tido uma grande briga com o Sam Levinson, que é o criador da série. Eu confesso que eu não sei até que ponto as coisas são verdade ou não são, né, mas a gente sabe que pode possivelmente existir um atrito nos bastidores e que isso pode ter afetado a participação da personagem dentro da temporada. Eu fico muito triste porque eu acho que a Kat era uma das personagens mais interessantes e nessa temporada ela se tornou um grande nada. Porque eu acho que a Barbie é uma atriz extremamente talentosa, então quando ela tem um espaço pra entregar, ela entrega. A coitada da personagem não tá tendo espaço, não tá tendo cena, não tá tendo desenvolvimento, não tá tendo nada, né? E nesse episódio a gente vê uma cena que é muito confusa, né? Então a gente sabe que ela tava bem infeliz com o Ethan, a gente viu um pouco disso, bem um pouco disso durante a temporada, né? Do quanto ela não tava se entendendo naquele relacionamento, do quanto aquilo não era o que ela achava que era, nem o que ela achava que ela queria, né? Porque ela tinha ali uma ilusão de que simplesmente ter esse relacionamento seria a solução para todos os problemas dela, e ela claramente tá vendo que não é bem assim. A gente tem uma conversa dos dois em um restaurante e tal, e aí ela, ao invés de... ela tenta virar, né, a história. Então, tipo, ela quer terminar com ele, mas ela não quer terminar com ele assim, porque, enfim, ela com certeza tem várias questões dentro dela, né, de tipo assim, como uma garota como eu pode terminar com um cara que é absolutamente perfeito. E eu vou dizer pra vocês que consigo me identificar com essa narrativa dela, então eu acho que se eles tivessem desenvolvido melhor isso, né, essa culpa que ela sente, essas dúvidas, essas questões, entre aspas agora, né, o que eu vou falar, é muito fácil você terminar um relacionamento quando você tem motivos pra isso, né? Então, o seu parceiro te traiu com outra pessoa, ou o seu parceiro não te ama mais, ou o seu parceiro tem uma atitude tóxica, você tá num relacionamento abusivo. É muito fácil no sentido de, não que seja fácil, porque nunca é fácil você terminar um relacionamento, mas no sentido de que é mais fácil você
entrar em consenso com você mesmo de que aquilo é a decisão correta. Quando você não tem todas essas coisas, quando você tem o que seria um relacionamento perfeito e você não tem motivos pra não estar satisfeita com aquele relacionamento, e eu digo isso pra qualquer coisa, né? Tanto pra relacionamentos amorosos, quanto familiares, quanto amizades, ou trabalho, ou qualquer coisa, né? Então, você trabalha num lugar que teoricamente é perfeito, tem um salário excelente, você não tem tanto trabalho assim, você se dá bem com todo mundo lá, você tem um ambiente de trabalho ótimo, é o lugar perfeito, né? Você tem ali tudo que seria aguardado e esperado de um lugar de trabalho, por exemplo. É muito difícil você se convencer de que você não tá feliz e de que tudo bem você não tá feliz, né? De que tudo bem, o perfeito, o ideal, ou o que todo mundo acha, tem que ser o que vai te fazer feliz, né? Então, eu gosto desse ângulo, eu gosto desse direcionamento e eu gosto desse debate. Eu acho que ele é muito importante, especialmente dentro de uma série onde a gente vê tanto relacionamento tóxico, tanto personagem problemático. Não que a Kat não tenha os seus próprios problemas, ela tem. Dentro disso, né, a gente tem um relacionamento que é comum. Ele trata ela bem, ele é romântico, ele apresentou ela pros pais. Não tem nada de errado, visivelmente falando. Mas eu acho que a gente poderia ter se aprofundado mais, né? Porque eu sinto que a gente deu um grande salto daquele momento onde ela tava tendo uma crise e ela tava percebendo que namorar o Ethan talvez não fosse exatamente o que ela gostaria e o que ela tava imaginando que seria, para ela simplesmente, né, surtando e terminando com ele e ainda tentando, né, tipo, virar a história pro lado dela. Tipo assim, eu tem uma doença terminal, e ele, tipo, claramente não comprando nada da história que ela tava contando, e falando que ela quer terminar com ele, e enfim, ficando sem paciência e tal. Então assim, eu sinto que a gente foi de nada a lugar nenhum com todo esse direcionamento da história da Cat. Isso me deixa muito triste, porque, de novo, eu acho que ela é uma personagem com muito potencial. Na primeira temporada, ela com certeza foi um dos grandes destaques. A Barbie Ferreira, então, maravilhosa, entendeu? Perfeita. Então, eu fico muito triste com isso, e eu sinto que talvez, nos próximos 2 episódios, com todo o resto das coisas que tá acontecendo, a gente vai ter ainda menos espaço pra Barbie e pra Cat. Então, se a gente tem alguma expectativa, eu acho que é melhor a gente já esquecer qualquer expectativa e torcer pra que na terceira temporada ela tenha realmente um arco de história e que aconteça alguma coisa, que seja desenvolvida alguma coisa e não simplesmente essa bagunça que foi nessa segunda temporada. E agora vamos falar sobre os mais polêmicos, né? Vamos falar sobre Nate, Mad, Cassie e Jules. Eu quero começar falando sobre Nate Jacobs, que é um grandíssimo, o maior filho da puta que já existiu no planeta Terra. O Nate, então, né, no episódio retrasado, na verdade, o pai dele simplesmente foi embora de casa, largou tudo pra trás, falou um monte de verdade na cara de todo mundo. Descobrimos aí que ele tem possivelmente um irmão misterioso que ninguém sabia que existia e que a gente não sabe o que aconteceu com ele. Então ainda tem esse mistério pra gente solucionar, né, e que isso com certeza pode tá conectado com algumas coisas que a gente ouviu sobre o Nate nesse episódio. Então, o Nate, além disso, né, a Mad descobriu sobre a Cassie e o Nate tá aí no meio da bomba, entendeu? O bagulho tá louco, ele sabe que a Mad não vai mais querer falar com ele, a Cassie tá tentando falar com ele enlouquecidamente, ele não quer falar com ela, e ele tá lá vivendo uma vida estranha depois que o pai dele saiu de casa. Então, nesse episódio, a gente vai ver o Nate tramando formas de não se ferrar, né, e não perder tudo que a família dele tem, e, enfim, ele vai criando um grande quebra-cabeça, mas eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar sobre ele é que o Nate é um grande abusador e torturador psicológico de todas as pessoas e principalmente de todas as mulheres na vida dele, né, então a gente vê várias formas de manipulação e é por isso que eu acho que o que acontece não é necessariamente uma tentativa de redenção. Então a gente tem uma conversa que é muito importante entre o Nate e a mãe dele. Os dois estão ali bebendo, eles estão falando sobre o pai deles e tal. A mãe dele fala sobre ele ser muito raivoso, sobre o momento que ele enforcou a Mad, né, lá na primeira temporada, que também foi um momento bem, bem intenso. E a mãe dele faz piada sobre isso, né? Tipo, ela fala de um jeito muito assim. E aí a gente vê que os problemas do Nate vão muito além de simplesmente o pai dele ou simplesmente quem ele é, né? Claramente, todas as pessoas na família dele têm problemas e poderiam ir pra terapia, né? A gente vê, inclusive, ela falando que queria ter colocado o Nate na terapia, mas que o pai dele não concordava e nananã, e aí meio que fica por isso mesmo. Mas a mãe dele claramente tem uma visão bastante distorcida das coisas, né? Ela não demonstra também remorso sobre o que o Nate fez e nem nada do tipo, faz piada sobre isso, tipo, ai, tá bom, só não vai me enforcar também e tal. O que claramente deixa ele incomodado, porque
dentro desse ciclo infinito de abuso e violência, ele enxerga que as coisas são erradas, né? E eu acho que esse é um grande aprofundamento desse personagem que eu acho tão interessante, né? Ele enxerga que as coisas são erradas. O típico abusador, né? Ele sabe que é errado, mas ele prefere se desculpar pelas atitudes dele do que, de fato, entender que aquilo é errado e que ele não deveria fazer aquilo. Mas de forma nenhuma, isso tenta deixar ser ok as coisas que ele fez enquanto ele tava com raiva, quando ele tava tendo os acessos de raiva dele, todo o abuso e tal. E no final das contas, ele é extremamente calculista, né? Então, eu acho que isso volta lá pra primeira temporada, onde a gente percebe uma coisa muito importante sobre o Nate Jacobs. Não existe ninguém que odeie mais o Nate Jacobs do que ele mesmo. Ele se odeia, ele odeia quem ele é, ele odeia as pessoas que fizeram ele ser quem ele é, ele odeia as pessoas com quem ele se relaciona. É muito complexo e interessante destrinchar esse personagem, né? Dentro de todas essas conversas, a gente tem várias nuances, né? Então, em seguida disso, a gente tem ele decidindo que ele precisa recuperar a gravação do pai dele com a Jules. E aí ele pega uma arma e ele decide ir na casa da Mary e ameaçar ela com essa arma. Essa cena, cara, essa cena é surreal. É uma cena tensa, é uma cena difícil, é uma cena assustadora. Ele tá, assim, assustadoramente em controle da situação, né? Eu acho que é só mais um momento e mais uma camada pra gente ver o quão manipulador e escroto ele é, né? O quão filho da puta ele é. Tá muito calmo o tempo inteiro, né? Ele tem um momento ali onde, óbvio, ele dá uma energia maior ali pra história, mas quando a Maddie chega em casa, ele tá lá sentado com a arma na mão e ele fala calmamente. É assustador essa calma dele, né? É aterrorizante essa calma dele, porque eu acho que é quando a gente vê que a pessoa tá mais perigosa. Tudo aquilo foi planejado friamente, não é uma coisa tipo assim, porque sempre se fala de Nate Jacobs e a gente fala de impulsos, né, de momentos, acessos de raiva, e ele claramente tem esses momentos também, mas aquilo ali, aquela cena é totalmente calculada, né? Totalmente ele sabendo que o único jeito dele conseguir esse disco de volta é torturando ainda mais a ex-namorada dele, né? A pessoa que passou por um relacionamento extremamente abusivo com ele, que não consegue se livrar dessas amarras e que ali dentro ainda ama ele. Por mais que ela entenda que não é certo, que, né, que ele é um babaca, que ele é um escroto, ainda tem esse sentimento ali, principalmente porque ela é uma garota de 18 anos, afinal de contas, né? E então a gente tem uma cena fortíssima do Nate com uma arma, né, brincando de roleta russa, que é quando você vai girando ali pra ver qual é a bala que vai atirar. Só que ao invés de ameaçar matar ela, ele ameaça se matar, né? Pra ele mostrar o desespero dele, né? Pra ele botar na dela a culpa caso aconteça alguma coisa. Não é simplesmente ameaçar a vida dela, é literalmente torturar ela psicologicamente até ela quebrar. E é exatamente o que acontece, né? Então a Maddie quebra, e aí ela fala onde tá a fita, ele consegue, e ele vai embora e deixa ela lá, tipo assim, completamente destruída, né? Eu não sei como a Maddie vai sobreviver a isso. Ela tem rapidamente se tornado uma das personagens mais interessantes da série. Ela já era uma personagem muito interessante, óbvio, mas eu acho que tudo isso também tem sido muito intenso pra ela, né? E ela é uma personagem que precisa se fazer de forte o tempo inteiro, então a gente vê sempre essa máscara, né, que ela cria em volta dela, e eu sinto que a gente vai ver ainda mais isso, mas eu sinto que em algum momento, né, o negócio vai vir, o momento que ela vai, tipo, surtar de vez, vai acontecer, e vai ser difícil, vai ser doloroso, mas, porque até então, né, ela usa muito a raiva dela também pra lidar com as questões, mas eu acho que aos poucos, né, aquele negócio vai batendo, vai ter uma hora que não vai dar, vai transbordar. Por outro lado, a gente vê então o Nate levando a fita, né, o disco, na verdade, pra Jules, e ele entrega pra ela a gravação dela com o pai dele. Isso, de novo, é uma outra forma de manipulação. Eu não vejo isso como alguém tentando redimir o Nate Jacobs, porque eu acho que ele é um personagem que assim, não tem como você redimir ele, né? Eu falei isso, acho que sobre o Carl Jacobs, que nessa temporada eu só via cadeia ou morte no futuro dele, porque pra mim é a única forma, né, que a série vai conseguir lidar com esse personagem. E eu acho que o Nate tem caminhado cada vez mais pra isso. Eu não sei se seria o momento certo de fazer isso, porque eu acho que ele ainda é um personagem que é extremamente essencial para a trama e para os debates que eles estão fazendo, mas tô curiosa pra entender qual é o caminho. E aí, por fim, ele liga pra Cassie e fala que vai buscar ela que teve um grande surto nesse episódio, né, que brigou com a mãe, brigou com a irmã, ela, né, tentou se machucar com um abridor de vinho. Então a Cassie, né,
atingiu o fundo do poço também. Ao mesmo tempo que tem todas as questões que ela tem, ela acha que ela merece aquilo, né? Ela sabe que ela não é uma boa pessoa. Então é como se ela batesse no peito e falasse, eu não sou mesmo uma boa pessoa, então pelo menos eu vou ser feliz, né? E ela acha que ela vai ser feliz do lado do Nate, sendo que ela já sabe que o Nate é um cara extremamente tóxico, extremamente abusivo, extremamente manipulador. E já, assim, só da cena final ali dela chegando na casa e inclusive a mãe dele, né? E o Nate tem uma conversa sobre ela falar que ela achava que ele ia engravidar a Mad e que ela ia ter o filho dele, né? Um bebê dele só de birra dele, né? E aí a gente tem a Cassie, que a mãe dele diz gostar mais e tudo mais, e que a gente sabe que ele teve ali aquela fantasia sobre ter uma vida perfeita com ela e tal. Então provavelmente o Nate acredita que a Cassie é a mulher que se encaixaria no que ele imagina que é essa vida perfeita que ele precisa construir. Só que já dá pra ver que o relacionamento dos dois vai ser absolutamente tóxico, né? Porque ele... não preciso nem dizer, ele é o Nate, né? E ela, a gente vê ela batendo nele, ela brigando com ele. Então isso com certeza vai colocar a Cassie num outro patamar, né, da história. Eu acho que também o surto dela vai vir, entendeu? Não tem o que fazer. Eu fico assustada e um pouco apavorada com o que pode acontecer com ela. Porque a gente sabe que o Nate não é uma pessoa nada confiável, né? Mas é aquela coisa, ela talvez ache que ela pode mudar ele, né? E que ela pode fazer ele ser uma pessoa diferente, e claramente ela não pode. E isso vai trazer consequências pra ela com toda certeza. Então eu tô bem triste e apavorada com o que pode acontecer com a Cassie. É isso. Nossa, esse episódio foi difícil, gente. Vamos ver o que vai acontecer no 7º episódio e aí finalmente chegaremos à season finale da 2ª temporada de Euphoria. E aí acho que a gente pode falar de uma forma geral sobre o quadro da temporada quando chegar lá, mas quero saber o que vocês estão achando, então deixa aqui pra mim nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, porque toda segunda-feira a gente tem análise dos episódios de Euphoria e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!